Bom. Sobre meias. Nós vamos trabalhar com meias primeiro, certo? Então, existem vários tipos de meias, você sabe, né? Tem meia de esporte, tem meias de sapato, meias de tênis. Então, há alguns tipos de meias. Meias. Para desenhar as meias, nós temos que saber a anatomia do pé, não é verdade? Ah, não estou vendo as mensagens. Opa, tudo bom? De Word, como é que você está? Eu estou bem também. Então, aqui está. Foi a última coisa que nós mexemos, foi esse daqui, né? Aqui. Então, tem meias que vão na ponta do pé, meias que pegam todo o pé, meias que pegam a caneleira, né? Então, tá certo. Ah, peraí. Tá com o mouse. Qual o tamanho disso daqui? Ótimo. Então, vamos ver. Primeiro, quando a gente vai fazer meias, temos que aprender a fazer pés, né? Opa, consegui ligar a lâmpada. Ótimo. Ah, o Joy entrou. Não, nenhuma mensagem. Beleza. Pés. Quando nós vamos desenhar pés, a gente tem o trapézio. Trapézio é uma palavra que eu repito bastante, né? Tá aqui ele. Olha, esse é um trapézio. Esse trapézio, vamos dizer que ele mede essa distância. Se eu pegar essa distância, repetir daqui, repetir novamente, olha, eu repeti ele um certo número de vezes, e até aqui, ó, eu repeti, vamos dizer, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e aí está. Poderia fazer isso, né? Poderia deixar esse aqui um pouco maior, e eu poderia fazer um pé muito longo assim, ó. Viram? Então, esse copo me ajudou a fazer isso daqui. Por que eu fiz assim? Veja uma coisa. Vamos ver se eu acertei. Eu coloquei esse tamanho aqui. Este, ó, deu 2. Esse deu mais 2. E eu aumento esta parte desse jeito assim. Olha como eu aumentei bastante ele, né? Entendeu o que eu fiz? Então, isso daqui é por causa disso. É desta voltinha. Ela é um pouco menor. E é por isso que eu deixei ele desse tamanho. É por causa do menor. E por que o trapézio? Por que esse copo? Por causa desta inclinação aqui. Essa inclinação se dá por causa do calcanhar. E é isso. É por esse motivo. Tá, é um motivo meio estranho, né? Mas é um motivo. Aí, nesta parte, nós temos o calcâneus, o calcanhar. Bem aqui, ó. Esse é um ajuste que eu posso colocar de costura. Bom, quando você tem, que esse não encosta, já sabe, o pé, podemos cobrir com as meias. Podemos cobrir... vamos começar com esta parte aqui. Não, com essa parte. Vamos colocar uma meia linear, um extra baixo, com este corte. Ó. Quando você coloca o sapato, ele é coberto completamente pelo sapato. Você não vê esta meia. E se for uma sapatilha, uma sandália, o corte poderia ser assim. É isso daí. Então, aí seria a meia invisível. Essa não. Essa é um corte extra baixo. É um linear. E tem a ponta, que também ela é solta assim. Daí, a nossa meia já está trabalhada. Fácil, não? Muito fácil. Então, a ponta está trabalhada. E aqui está a meia. Você acha que é bom fazer o desenho à base de geometria? Oi, Nathan. Desenho é pura geometria. Todo desenho que você faz é somente geometria. Todo desenho. É sério. Quer ver? Diga o nome de um personagem que você queira que eu desenhe. Um personagem de anime, qualquer um. Eu dou uma pesquisada aqui e te mostro como a geometria é bem legal. Tá começando agora, Journal, entediado. É isso aí. Só fiz esses 2 pés aqui. Eu estou esperando o Nathan pedir um desenho para mim. Porque ele comentou sobre a geometria e como eu tenho que responder, né? É importante. O Luffy. Nossa, eu adoro o Luffy. O Luffy é o cara. Vamos precisar de um Luffy aqui para desenhar. Pera aí. Tipos de meias, caixa de entrada, Gmail, Luffy. FFY. Aí. Luffy de Monk. Imagens. Tá. Essa imagem é clássica dele. Já foi muito reproduzida. Olha só. A imagem dele. Ele tem o corpo, o pé, a proporção. Vou desenhar ele aqui. Só que ele não tem meia. Ele tem chinelo. Ia ser legal se tivesse meia, né? Fazer o quê? Tá. Tá aqui. O Luffy,
essa posição que eu vou pôr é aquela que o pé dele fica bem grandão aqui, o chapéu fica bem aqui, o joelho fica bem aqui e ele tem uma mão gigante em perspectiva. Lembra dessa posição? Que ele pega, levanta aqui, coloca a mão para cá, aqui fica o braço e aqui fica a outra perna, depois ele faz isso. Lembra dessa posição dele? Tá lembrado? Do casaco e aqui fica o chapéu. Tá lembrado dessa posição dele? Que o pé fica gigante? Eu acho que você está lembrado sim, é uma posição muito clássica. Todo fã de Luffy conhece essa posição. Abrir imagem, uma nova guia. Então vamos trabalhar com isto. É o seguinte. Está muito grande aqui. Ctrl menos, 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 menos. Está aí. É o seguinte. A proporção é uma medida geométrica. A gente pode fazer um quadrado e 3/4 de um quadrado. Assim, ó. Quadrado. Porque isso aqui tem essa proporção. Este tipo de posição tem isso. É um quadrado e aqui é quase um quadrado. É um pouco menor. É tipo 3/4 do quadrado. O que quer dizer? Que se eu dividir isso daqui assim, ó, em 4 partes, eu pego esse tamanho, coloco aqui e eu tenho a altura. E o chapéu dele vai bater bem aqui. Ok? Isto, já comecei. Qual que foi a geometria? Quadrado. Por que eu fiz o quadrado? Porque dá a proporção, não é? Então tá. Aqui tá. Quadrado. Então aqui, ó, formou um retângulo que ele mede 3 por 4, que é composição, e aqui é um quadrado total. Aí está. Isto foi bem claro, né? Mas se eu pegar, digamos, aqui, ó, do meio e aqui, eu faço o trapézio, que a gente comentou, certo? Mas esse trapézio eu vou fazer 2/3 do tamanho do quadrado. 2/3. Olha o trapézio. É um trapézio, completamente geométrico. Trapézio que eu tinha feito antes aqui, depois eu cortei, tá certo? Trapézio. Tá me acompanhando? Tá tudo certo? É isso aí? Tá. Aqui, eu vou fazer uma inclinação, vindo para o meio aqui. O meio vai ser o joelho. Aí, Nathan, e legal. O Nathan tá aí escrito desenhista, então você deve ser um desenhista muito legal. Você tá me seguindo? Eu tô te seguindo? Nós estamos nos seguindo? Você não tá me seguindo, mas eu tô te seguindo, pronto. Agora eu estou te seguindo. Ah, você tá me seguindo? Não tá, mas eu tô te seguindo. Depois eu quero ver as tuas artes. Vamos continuar. Agora você está me seguindo. Nós dois nos seguimos mutuamente. Ó, com isso daqui eu consigo começar a trabalhar. Ó. Vou colocar aqui a fíbula. Vou colocar aqui a tíbia. Aqui, ó. Eu vou trabalhar com uma bolinha. Mas olha o tamanho dela. É quase na metade. Um pouco para cá. É uma bolinha. E aqui eu vou fazer essas duas parábolas. E aqui essa curva sobe, que é uma elipse. E bem aqui eu vou desenhar um triângulo. Um triângulo com curvas. Ó. Triângulo com curvas. Cara, é tudo geometria. Caramba! Tudo é geometria. 1, 2, 3, 4 formas legais. Bacana. E aqui? Esse daqui ele vai ter que subir nesse formato de gota. Ó. Ou do que você quiser. Pode chamar do que quiser. Viu como está pequeno? E bem aqui, vou fazer um círculo. De volta, geometria. Aí está. Pronto. E o outro pé? O outro pé está na altura mais ou menos aqui do calcanhar, não, do tornozelo, né? Aqui. Está bem aqui. Então, aqui vai ter o outro trapézio. E aqui vai ter um retângulo, que é para onde que ele vai, um paralelograma, geometria. E aqui eu desenho esse pé. Olha como está funcionando. Então, se você começar a estudar essas coisas desse jeito, o mundo seu vai virar de ponta cabeça, um pouquinho para baixo. Acho que aqui, no metade aqui desse quarta parte, eu vou fazer o joelho. Ele vem para cá. E aí está. Boa tarde, Félix. Como é que você tá? E aí? Valeu, Guilherme Rodrigues, por me seguir. E aqui, a bermuda jeans dele. Aí. E tem um colete vermelho, né? Tá. O colete vermelho vai ter um triângulo aqui. Um triângulo escaleno que vai para lá, naquela direção. Mas em qual altura? Se você tem um quadrado, é mais ou menos na metade desse retângulo aqui, ó. Mais ou menos na metade, é bem aqui. Então, estou fazendo esse retângulo aqui, ó. E esse retângulo tem 3 botões. 1, 2, 3. Aí está. E o outro está bem aqui, ó, em cima desta curva, que ele vai seguir uma curva paralela a outra curva. Tudo é geometria, caracas, a gente estuda bem geometria. Aí está. E a mão? Nossa, cara, essa mão vai me dar trabalho. Esta mão tem o tamanho disso daqui. E essa mão está bem aqui, ó. Bem aqui. E ela é gigante. Será que vai caber? Estou preocupado. A cabeça é pequenininha, né? Eu acho que eu errei alguma altura aqui. A cabeça é pequena. É aqui a cabeça.
Isto, acho que eu não errei não, tá indo bem. Aqui tá a cabeça. Vamos apagar isso daqui para deixar isso aqui bem certinho. Essa borracha não é boa. Ah, acabei de ver onde tá a borracha boa. Essa pequenininha. Aí, aqui tá o pescoço. Aqui tá o ombro. Deixa eu apagar isso daqui que eu errei. O triângulo era menor. E o outro popo, ou trapézio de ponta cabeça, tá bem aqui, ó. O cotovelo vem para cá e o braço vai para lá. Ó, tá surgindo. E esta mão? Oh, que bom! Ferish. Ferish. Nossa, é tipo um xerife. É um anagrama. É uma troca de letras assim. Ferish. Bacana. 1, 2, 3, 4. Às vezes a gente lê errado, né? Porque a gente lê bem rápido. Eu acho que alguns leem bem rápido e lê xerife no lugar de Ferrix. Ferrix. Eu acho que é bem Ferrix. Ó, formou. Tá vendo? Ó como tá funcionando a posição. Imagina só, esse desenho é muito complicado. Ou, isso aqui é para baixo, né? É muito complicado, porque a gente vai errar alturas, vai errar tamanhos, a gente não vai acreditar no que está fazendo, vai achar que está errado tudo que nós estamos fazendo, não é? Aí, se você pega e começa a pensar em proporção, tamanho, formas assim, ó, ângulos e coisa tal, ele começa a funcionar. Quando ele começa a funcionar, aí você percebe que tudo é forma no mundo, tudo todas as coisas são meio geometria. Tudo tem um pouco de matemática e tem um pouco de geometria. Convide a Marian Perfumes para ser o co-host. Agora mesmo não posso, Marian Perfume, desculpe. Estão pedindo para convidar um monte de pessoas, não dá. Isso é uma aula, né? Eu não estou fazendo, é uma aula, né? Então, isso aqui era uma resposta. Não vou continuar, tá certo? Não vou continuar, vou deixar bonitinho. É só para demonstração. Tá, vamos fazer o chinelo do outro lado. O triângulo. Tá aqui o triângulo, a curva, que tem que seguir. Deixa eu apagar esse trapézio, que foi o guia. Aqui tá a bolinha. Aqui tá aquela forma meio paralelograma dos dedos, 4, 8. E mais ou menos tá aí. Mas não importa. O que importa é o pé, uma coisa mais simples, mais fácil. Nós estamos aprendendo a fazer meias agora, né? Então, vamos aos tipos de meias. Então, eu fiz uma meia. Esta meia. Opa, tudo bom? Souza Mangakas? Uau, mangaká, isso aí. Ó, boa noite. Então, nessa meia, nós temos uma meia Extra Low Cut. Extra Low Cut. Isso aí. Meia Extra Low Cut. Quer dizer, é uma meia que é bem pequena. Ela poderia ser menor ainda. Ó, aqui, daqui até aqui. Divido esse daqui em 5 partes. Sei lá como vai fazer para dividir em 5, né? Aí está. Aqui está a ponta. Aí. Aqui já tem o calcanhar. Aqui tem o colo do pé que fica bem distante. E aí está. Tem uma meia que fica só na ponta. Então é para cobrir os dedos. Much. Aí. Ela chama toe cover. Much. Essa daí. Então ela só cobre a ponta. Aqui, ó, a parte da costura. E você tem o pé. Legal? Muito bom. Próximo. Nós temos aquela meia que é mais para as pessoas que usam um salto ou usam um sapato mais delicado, mais feminino e que não quer mostrar. Então eles chamam uma meia invisível. A meia invisível é o seguinte: aqui está o copo, põe isso aqui para cá, aqui está o trapézio, vem para cá. Ó, a geometria acontecendo, né? Aí está. Bom, essas meias então, vê. Essa é extra curta, certo? Extra curta. Valeu por me seguir, Félix. Obrigado. Novo seguidor. Boa noite. Bom, ó. Essa é invisível, então ela é muito baixa. Assim. E ela tem que ser baixa para não ser vista. Ó, aqui é o corte. Aqui é o corte com a costura. E aí está. Daí vocês têm um corte curto. E vocês sabem, eu vou pular essa daqui, ó. Você tá de dedo, tá aumentando. Aumentou um pouco mais. É óbvio que se aumentar mais, vamos cortar aí, vamos para adiantar, né? Essa aqui vai ser curto. Se deixar um pouco mais longo, fica quarto. É um quarto de meia. Daí você tem a meia canela, que é o mais comum. Vocês devem ter a meia canela, muito usado para sapatos, né? A meia canela. Aí depois tem a executivo. Ó, para fazer a meia canela, temos que imaginar a perna. Mandem PV sim, eu quero ver. Aí, deixa eu até seguir você, né? Espera aí, deixa como é que eu sigo aqui. Siga de volta. Pronto, agora estamos nos seguindo mutuamente. Aí, deixa eu falar uma coisa, Félix. Aqui, ó.
Não deixe de mandar, Félix. Depois eu vou verificar seu desenho. Se você permitir, eu posso comentar alguma coisa. Infelizmente, amanhã e depois da manhã, eu vou dar aula o dia inteiro, de bem cedo até a noite. Então, não vou poder ver a tempo. Por isso, talvez eu consiga ver domingo. Apesar do trabalho correndo e coisa tal, a gente sempre dá um jeito e nunca deixo você sem resposta. Não se preocupa, por isso me envia que eu vou dar uma olhada, beleza? Eu não vi nenhuma mensagem enquanto falava para ti. Vamos colocar aqui para cá. Aqui está. E continuar. Manda lá. Aqui. Vamos ver. Você já falou, beleza, já li. Perna. É o seguinte. Quando você tem um corpo, aqui ó, o corpo, na metade fica o pubis, tá? Na metade da metade fica o peitoral, certo? Na metade da metade fica o queixo. E aqui está a cabeça. Aí você tem o ombro, tem o corpo e tem a perna. E aqui você tem o pé. O pé tem o tamanho da cabeça. E é isso daí. E olha, e aqui fica o joelho. Daqui até aqui, se você usar a contagem de 8 cabeças, vai ter 2 cabeças entre o joelho e o pé. Então, a perna inteira mede 2 cabeças, ou seja, 2 pés. Por quê? O pé tem o mesmo tamanho da cabeça. Me acompanharam? Eu sei que eu fui rápido, é que essa aula já foi passada. Por isso que eu fui rápido, mas espero que quem não viu essa aula tenha entendido, mesmo que eu tenha sido muito rápido. Vamos lá. Então, aqui vai ser o pé. Aqui vai ser a perna. E é bem aqui que eu vou colocar o joelho. Mas, olha só. A perna eu deixei reto. E essa aqui eu deixei assim. Mas qual o tamanho disso? É a metade da distância do joelho até a planta do pé. A metade é o tamanho do pé. Então, esse é o tamanho do pé. Aqui eu vou desenhar o copo. Desenhei o copo, né? Aqui eu vou fazer uma bolotinha, porque eu vou fazer isso, ó. Uou, olha que legal. Ó, olha como foi bem bacana. Foi fácil, não foi? Canela, seja bem-vindo, Canela Arte. Entrou com convite, olha só. Agora, bem aqui, vai ter o triângulo. Aí eu faço essa volta, olha só. Pronto. Beleza? E aqui eu faço essa curva. E aqui está a volta feita. Tá bom. Feito o pé, nós precisamos agora desenhar a meia, que a aula nossa não é de pés, é de meias. Cadê aquela uma borracha esperta que eu gosto bastante, que é pequenininha, que eu acabei de perder? Ai, caracas. Onde que eu pus ela? Sumiu. Vou ver se eu acho outra borracha. Essa borracha que eu tô aqui não é muito boa. Não está nesse estojo. Vocês também perdem material fácil? Vocês também são meio assim atrapalhados, igual eu? Ou só eu mesmo? Sou meio atrapalhado com material. Vamos ver se tem aqui junto dos pincéis alguma borracha perdida. Ó, tem até um alicate aqui. O alicate que eu tinha perdido. Oba, tem uma cola aqui. Legal. No meu outro estojo, mais rápido, gente. Vocês estão esperando. O que falta que eu estou com vocês, né? Achei uma. Essa é boa. Ótimo. Vamos apagar de leve. Essa é tão grande que eu não vou perder. Eu acho que aquela correu lá para baixo. Correu mesmo. Descobri. Tá aqui. O outro. Tá bem aqui. Eu sei fazer degradê, Lucas. Eu já ensinei mais ou menos, mas vou ensinar mais quando chegar em pintura. E trabalhar com sombras também, a gente vai precisar saber degradês. Eu mostrei também quando a gente estava fazendo cabelos, mecha de cabelo, sabe? Na aula de cabelo, mostrei umas técnicas bem rápidas de degradês com puxões. Tá aqui a perna feita, tá? Degradê é importante, muito importante. É o truque de muitos tipos de pinturas. Tá aqui. Principalmente de rosto, né? Bom, eu falei, então, que se você subir, ela fica... esta meia aqui, ó. Tá vendo, ó? Só o dedo. Essa daqui é invisível. Essa aqui é a extra curta. Aí você tem essa daqui que é um pouco curta assim, mas se aparece um pouco... precisa de barra larga para ficar aparecendo a canela. Aí você tem as mais simples, que são os quartos, que vem até aqui. Ankles. Tem o mini calf, que é a meia canela, né? Aqui é a crown, que fica bem no meio da canela, bem aqui. Aí você tem a executivo, que vai um pouco abaixo do joelho. Aí você tem a de joelho, que cobre bem aqui, ó. Tá aqui o joelho. Aí depois você tem a luz, que é tipo footloose, sabe? Aquele pessoal que pega e dança, que fica o pé meio nu e fica tipo caneleira. Aí tem a over the knee, quer dizer, acima da canela, que é bem aqui. Pronto. Falamos de todas as meias. Foi fácil e rápido, né? Ótimo que foi rápido, que eu quero falar de joias, certo?
Próxima aula, acessórios de joias. Vamos pegar o livro e ver isso? Tá aqui, ó. Nós vimos algumas meias, aqui está a caneleira, tem os desenhos que você pode fazer. E agora, as joias. Quem sabe a gente consiga falar de chapéu também. Quem sabe? Não vai dar tempo, eu sei que não vai, mas quem sabe? São 18h27 e está na metade da aula. Não dá certo. Quando vocês vão fazer joias, desenhos de acessórios, é uma coisa bem legal. Olha aqui. Elas são figuras meio complicadas, percebe? Essa em forma de gota, essa está invertida para lá, vê? Está invertida. Ela foi presa com essa presilha. Olha esse brinco aqui, também em forma de gota. E ela tem um desenho aqui, ó, metálico. Temos as famosas argolas. Essa é a parte dos brincos. E no brinco você pode brincar com desenhos. E essa brincadeira com desenhos é que você consegue fazer a da Demon Slayer, aqueles brincos também, né? Que é bacana. Ó, tem aquelas que parecem uma jade, jade que é preta, não lembro agora, é ônix, né? Ó, preta. Aqui tem um corte meio arredondado, né? Nós temos também, ó, com furinhos. Olha que lindo. E esses brilhos. O caso é quando nós vamos desenhar essas coisas, nós temos que ter ideia de como que nós vamos deixar ele bem coerente no desenho. Ó, veja esse daqui. Olha que lindo. Vamos ver esse daqui? Atenção. Olha, tem um desenho de um rosto aqui de lado. Vou aproveitar, né? Tá certo. Quando você faz a cabeça de lado, aí está. Isso aqui é mais uma oval. Bem na metade para trás fica a orelha. A orelha fica entre a altura do olho até a altura do nariz. Do meio para trás. O lóbulo da orelha, aqui sobe em C. E aqui pode ser curva, pode ser de ponta, pode recuar, vai depender da orelha, certo? E aqui você faz um para-choque, faz o gancho. E aqui faz um Y branco. Ó, estou deixando cinza em volta para parecer branco, meio curvo assim. Fazendo um buraco assim, ó. Tá vendo a letra Y? É isso. Aí, aqui está o lóbulo da orelha. Pronto, vamos colocar isso daqui aqui. Ela tem um quadrado, pura geometria. Onde eu vou colocar? Vou deixar gigante, vou deixar bem aqui, ó. O quadrado, tá vendo? Esse quadrado, como está de lado, vira um losango. Mas, se eu colocasse de frente, seria um quadrado. Então, é a geometria, a linha de simetria para não se perder. Bem no meio tem um quadrado. E em cada canto tem um losango que encosta nesse quadrado do meio. Aí, você tem essa espécie de diapasão que está subindo para cá. Olha como eu mudei. Proporção. Eu deixei isso daqui maior do que isso daqui. Nesse caso, a proporção está 1,5 a diagonal do losango. Mas eu deixei maior. Essa é a mudança que eu fiz. E aqui eu ponho uma bolinha. E está encerrado. Beleza. Isso foi fácil? Foi. Há alguma complicação? Eu creio que não. Tá. Esse é um conjunto. Não, peraí. Esse aqui é um conjunto, tá aqui, ó. De formas geométricas, que tem a forma de uma lua. Mas se pensar bem, ela pode ser uma forma de uma lira, de um instrumento que o Baco usa, uma harpa, né? Ó. E tem um hexágono aqui. Então, aqui tem uma mola. Isso aqui é pura geometria. Aí a pergunta tua, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Aqui está. Quero passar rápido, por isso que eu quero mostrar muita coisa. A orelha. Eu vou fazer a orelha aqui. Vamos colocar a orelha nesta altura. Acho que tá bom, né? Ó, nesta altura. Para-choque, gancho, ó, para-choque, gancho, o Y branco em curva para lá, ó. Viu? E pinta aqui a sombra, né? Ó, sombra. E a orelha está feita. Isso daqui foi feito um ganchinho. Então, isso aqui é enganchado, certo? Então, ele vai ser enganchado bem aqui. Ó, bem aqui.
Viu? Ele dá bem o tamanho que eu quero. Quero fazer um gigante de novo, para mostrar bem o desenho para vocês. Proporção. Eu poderia fazer isso daqui, ó. Eu pego aqui, marco e faço o tamanho, mas não quero fazer isso. Vamos colocar do lado que eu quero mostrar o processo. Eu olho bem isso daqui, olho aqui, encontro o meio. O meio é bem aqui. Daqui até aqui, o meio, linha de simetria, o meio é bem aqui. A linha de simetria define a gravidade. Então, o meio está aqui. Deste meio, daqui até aqui, encontro o meio, e aqui eu tenho o tamanho dessa harpa, ou desta lua. É bem esse tamanho. Isso aqui tem que ser bem redondinho. Aí está. Perfeito. Olha, bolinha. E agora, aqui, eu faço uma bolinha menor aqui em cima. E olha o efeito que dá. Ele dá o efeito exatamente como eu quero. Viu? Ó, exatamente do jeito que eu quero. Tchau, até mais, Félix. Seja bem-vindo. Alguns comentários nessa live foram filtrados para proteger a experiência da comunidade. Essa mensagem apareceu logo depois que o Félix FF falou tchau. Então, alguém falou alguma coisa que foi filtrada aí. Aqui, ó, na linha de simetria, tem esse ponto. Cada uma deles tem essa joiazinha azul. Então, tem 1, 2, 3. Lá para trás, tem mais, ó. Eu acho que uma tá cruzado aqui, né? Tá cruzado, assim, ó. 1, 2, 3, 4. Tá, olha a brincadeira. Aqui é bem o centro. Aqui é bem o centro. Daqui, você tem a saída de figura geométrica, hexágono. Tá certo? É um hexágono que vai sair daqui. E aqui, neste ponto, eu vou dividir em 4 pontos. Vai ficar gravada essa live sim. O TikTok filtra até quando eu fico rindo. KKKK. Ei, o Giorno! Seja bem-vindo. É isso aí. Então, 4 partes. Mas, não. 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes. A primeira parte está aqui. Agora, daqui até aqui, eu tenho que dividir em 1 espaço, 2 espaços, 3 espaços, 4 espaços. Isso. Então, eu vou dividir no meio e no meio do meio. 1 espaço, 2 espaços, 3 espaços, 4 espaços. Olha que fácil. Aí, eu já tenho as bolinhas. As 4 bolinhas. Do outro lado, é a mesma coisa. Divido no meio, no meio, no meio, no meio. Ó, no meio, no meio e no meio. Mesma coisa. Pura geometria. Daí. E o hexágono? O hexágono é o seguinte. Ele vem daqui até aqui, ó. Porque eu sei que isso aqui vai subir mais ou menos aqui. Daqui até aqui, aqui é o centro. Tá, se aqui é o centro, ó, eu vou fazer um círculo aqui. Círculo. Tá aí o círculo. Tá. Na arte, você tem que aprender a dividir em 2 e em 3. O resto você dá um jeito. O que eu vou fazer? Este arco aqui eu vou dividir em 3 partes. Então, esta parte tem que ser igual a essa parte, que tem que ser igual a essa parte. Treino de proporção. Volta ao treino de proporção. Saber dividir em 2 e em 3. É só o que eu peço. Não estou pedindo para você dividir em 7, 8, 5. É 2 e 3. Então, daqui até aqui, nesse arco, eu vou dividir em 3 partes. Eu estou pedindo para você fazer essa divisão. Tipo, treinar até acertar. Ó, errei, aumentei. Até dar certo. E lembre-se, aqui está o centro. Significa que a distância daqui até aqui tem que ser igual a esta. E o todo desse tem que ser igual a esse. É 3 partes. E agora? E agora é só ligar. Liguei. Liguei. Ó, paralelo. É óbvio que tem que ser horizontal. Inclinado. Esse tem que ser a mesma inclinação que esse. Ó, vai para aquele ponto. E este tem que ser a mesma inclinação que este. Tá feito. Eu errei alguma coisa. Calma aí. Tá vendo que eu errei, né? É aqui, ó. Pronto. Aqui também eu errei, né? Pronto. Vamos fazer essa linha bem fininha. Tenta fazer a linha fina. É importante. E aí está. E agora nós temos um paralelograma aqui. Ó. Bem ali. Um paralelograma. E esse paralelograma está bem aqui. Essa visão é importante para quando você desenhar engrenagem. Quando desenhar engrenagem, vão trabalhar com coisas muito mais complicadas que isso daqui. Por isso é uma visão importante. Então, isso daqui está aqui, ó. Olha, encaixou certinho, viu? Ó, eu consegui, sem colocar em cima. Volta logo, então, Giorno. Aí, sem colocar em cima. Por quê? Porque eu segui as medidas. E se eu seguir as medidas, as coisas funcionaram. Aqui ele vai estar ligado, com uma orelhinha, ligado aqui, ligado aqui. E bem aqui, nesse canto e nesse canto, ele tem 2 joias presas.
mais 2 joias azuis. E aqui nós temos uma bolinha e aqui um parafuso e o gancho. E aí está. Tá bom. Vamos parar com os brincos e vamos ver uma outra coisa, né? Olha só. Aqui tem uma corrente. Olha que corrente bacana. É um brinco também. Olha que legal. É um brinco de bolinhas. Nós temos essa correntinha também. Olha que linda. Opa. Ó. Olha como o trabalho é legal. Dá pra fazer uns desenhos com isso aqui, né? Olha que bacana. Eu gosto de desenhar com a corrente. Eu quero que vocês desenhem com a corrente, tá? Por quê? Porque isso vai treinar vocês vetorização. Vetor é trabalhar tipo com CorelDRAW, com Inkscape, com o Blender, com 3D, com Illustrator. Aí vocês mexem, tem um nó, vocês mexem aqui, ele recebe a influência ali, que são os vetores. Sim, Chris Carmo, a nossa aula é baseada em forma, inclinação e proporção. Com esses 3 itens, você consegue fazer qualquer coisa no mundo, qualquer coisa. E isso é ótimo. Então você consegue trabalhar bem as coisas. A forma, inclinação e proporção. Vamos ver o que temos aqui. Olha que lindo isso daqui. Essa é uma ampulheta. É um colar. E olha a forma de presilha dela. Olha que bacana esse design. É simples de soltar. Ah, eu vou ensinar cavalo em breve. Me segue, tá? Depois que acabar a moda, a gente vai trabalhar com animais. Primeiro vai ser plantas, depois vai ser insetos, vai ter um pouco de bactéria e vírus e coisa assim. Depois cachorro e logo depois cavalo, tá certo? Não é difícil não, é só saber a proporção. Deixa eu te dar um adiantamento, Cris. A live vai até às 18 horas, temos mais 19 minutos. Deixa eu te dar um adiantamento. Aqui, ó. A gente tá mexendo com isso daqui, tá? Então a gente vai ter que passar por isso daqui, mas tá quase acabando, ó. Falta só a armadura, depois as plantas, ó, depois as bactérias, aí, seres microscópicos e coisa assim, né? Aí os insetos, coleópteros, aí os cachorros, lobos, aí depois os cavalos. Tá aqui. Eu quero que você faça o seguinte, Chris Carmo Santos, faz um print aí. Tirou o print? Tá feito? Tenta fazer isso daqui, vai jantando. E depois essa parte aqui, ó. Ah, ótimo, Roberto. Eu te expliquei direitinho. A gente vai ter que fazer a capa, tá certo? E a capa que é o demorado. Porque, olha, a gente faz uma capa bem artesanal, tá vendo? Ó, é a arte aqui, a pintura, as coisas, os pontilhados, tá certo? Aí, ó, é um corino, tem esses detalhes metálicos. E é difícil fazer, né? Demora um pouco, né? Tem um bolsinho aqui, ó, que eu coloquei. Então, por isso que eu falei uma semana. Mas, olha, que eu dou aula o dia todo também, né? Ia atrasar um pouquinho. Bom, vamos fazer, então, o desenho desse colar. Oi, Moon, como é que você tá? Chegou tarde de novo, é verdade. Só tem mais 18 minutos de aula. Tá, olha só esse daqui. É um colar. E esse colar, ele rotaciona. Olha que rotação que ele faz, olha que legal. Ele rotaciona nesses 3 eixos. Então, vê. Tá vendo essa elipse? Olha que bacana ela. Tá vendo? É uma elipse. Se eu colocar pra cá, a elipse muda, ó. Tá vendo, ó? Ó, tá vendo a ampulheta, né? Se eu virar para cá e colocar assim, você vê a ampulheta de lado. Se eu colocar assim, você vê a ampulheta de topo. Se eu virar esse daqui, ó, você vê esse aqui de lado. Então eu consigo fazer várias posições a partir disso. Agora eu só não consigo virar nessa direção, porque eu não tenho esse eixo. Assim, ó. Se eu tivesse esse eixo aqui, está completo. Você tem a virada assim, desse ângulo e desse ângulo. Aí você consegue tudo. Né? Ó, tudo. Até nessa posição. Ó, que bacana. Que construção linda isso. Tô muito bem. Eu já respondi, né? Oi, Pikachu. Então, tá. Então, isso daqui
É basicamente círculos concêntricos e temos essa ligação maravilhosa. E vamos lá. Olha só. Então, o que vocês têm é linha de simetria. Linha de simetria. Tá aqui. Perfeito? O vira-tempo do Harry Potter. Eu não sabia que era o vira-tempo do Harry Potter. Sério? O vira-tempo do Harry Potter. Sabe, eu tenho que ficar mostrando meu rosto, porque diz que eu tenho que mostrar o meu rosto, certo? Então, eu tenho que mostrar meu rosto. Nossa, que legal. Então, vou mostrar meu rosto de novo. Oh, caramba. Tá, aí vai, calma. Oh, não, assim. Será que eu consigo virar isso daqui? Não, é melhor tirar, né? É a terceira vez que eu mostro meu rosto. Tá certo. Pronto. Olha, tô mostrando meu rosto novamente. Pediram pra mostrar meu rosto. Eu tenho que mostrar o rosto, que droga. Olha, tem mais esse daqui. Esse é bem bacana também. A gente podia tentar desenhar esse também, né? Se der tempo. Nossa, aqui tá certo? Ele moveu pra cá. Será que ele move pra cá? Ai, meu Deus. Esse aqui tá quebrado. Ixi. Eu não fui eu. Vou deixar aqui. Ó, tem mais esse. Ai, vou deixar separado pra avisar pra minha esposa que tava quebrado. Eu não percebi. Mas tava quebrado. Vocês viram, né? Vocês estão de prova. Eu fui mexer, ele quebrou facinho, né? Não fui eu, não. Bom, continuando aqui. É do fã-clube. Oh, esse... Calma aí. Alguma coisa aconteceu de ruim aqui. Ele não tá ampliando. Só um pouco. Vocês estão me ouvindo? Aí, voltou. Eu diminuí e eu vira tempo Prisioneiro de Azkaban. Ah, ok. Ele só diminuiu. Prisioneiro de Azkaban. Nossa, tem pedacinhos de metal solto ali daquele quebrado. Ixi. Olha que bolinha bonita. Gostei dela. Prisioneiro... Tô brincando com as coisas da minha esposa. É legal o que ela tem. Caracas. Azkaban. Eu não sei escrever Azkaban. Entendi, Mary Arts. Então vamos lá. Fiz isso daqui. Aí eu vou definir o tamanho que vai ser. Vamos definir o tamanho daqui até aqui. Agora, ó, tem esse tamanho. Eu tenho que transportar essa distância para cá. Eu tenho que transportar essa distância para cá. Se você não tem compasso, você pode fazer assim, ó. Faz uma linha 45 graus e faz a mesma coisa. Essa distância transfira para cá. Esta distância transfira para cá, essa distância transfira e vai fazendo isso até formar o círculo. É um pouco maior, ó, forma um círculo. Sempre tentando manter a mesma distância do centro, entende? Ó, mesma distância do centro. Se vocês conseguirem fazer isso certinho, vocês vão fazer um círculo mais ou menos bom. Claro, o compasso é muito melhor, né? Claro que é. Compasso, vocês fazem isso facilmente. Aí, Nicolas, exatamente, é formas geométricas. É que a gente tá fazendo joia, sabe? Aqui, ó, a gente fez este. A gente fez uma outra joia aqui, em cima. E agora a gente tá fazendo esse círculo aqui. Que é pra fazer isso daqui, ó. Então aí está. Agora vê uma coisa. Repara isso daqui. Tem uma espessura. Aqui tem um espaço. Tem uma espessura, aqui tem um espaço. E aqui tem uma espessura menor. Logo, a gente tem que ver uma coisa. A distância daqui até aqui, do centro daqui até aqui, o meio é aqui. Legal. A distância daqui até aqui, o meio é aqui. Então, aqui vai ter aquele círculo interno que é da ampulheta. E como eu vou fazer a ampulheta? Eu vou fazer com duas bolinhas. Como? Ah, já mostro. Cadê as bolinhas? Tá aqui. Uma, duas. Vou colocar uma bolinha aqui. E eu vou colocar outra bolinha aqui. Quando eu colocar essas duas bolinhas ali, e não vai rolando, né? Ó, quando eu colocar as duas ali, eu tenho a ampulheta. Tem, claro, quando chegar em animais. Aí a gente vai usar em animais fantásticos, em seres humanos, em robôs, na moto, onde vocês quiserem. Quando chegar em animais, a gente vai fazer um estudo só de chifres. Sem um animal. Quer ver a aula? Pera aí. Então, quando chegar, eu falo sem ser de animais, mas não adianta. Aí eu vou mostrar, tem o uso deles, que se usa em dinossauro, não, em dragão, em aliens, né? Tá aqui, cadê? Aqui, ó.
A gente vai estudar como fazer chifres. Aí vai ter geometria novamente. Geometria sempre tem. Certo? Mas a gente vai estudar sem ser para corpo, não se preocupe, viu que está separado. Aí para uso em corpo, né, ó. Aqui, ó, nos dragões. Cadê os dragões? Aula de dragões. Ó, aqui tem chifre. Aqui tem diversos tipos de chifres. Aqui tem alguns também sendo trabalhado. Quebrou o quê? Ah, é a joia, é verdade. Ó, aqui tá o chifre. Viu? Aí tem nos aliens, né? Aqui, ó, né? Ó. Aqui nela. Então, nós vamos ver. Chifres. Vai aguardando. Quanto tempo nós temos? 10 minutos. Vamos fazendo isso daqui, ó. Aí a explicação é essa. Você faz bolinhas, encosta a bolinha e automaticamente, como mágica, você tem a ampulheta. Aí está. E como você já tem a ampulheta, fecha o círculo e é só colocar as estrelas. Eu não acho que foi feito aqui nessa joia as estrelas de acordo com a constelação celeste e coisa e tal. Se fosse eu desenhista, eu ia dar um jeito. É cheio de pentagramas aqui. Pentagramas. Estrela de 5 pontas. Cada um tem seu jeito, é metido e vai achar que se eu ensinar a fazer estrela de 5 pontas, eu vou estar me metendo numa coisa que você sabe fazer bem. Mas eu vou mostrar. De qualquer jeito. Vou mostrar aqui, ó. Como o senhor tem tanto controle com a intensidade da lapiseira, digo que o seu traço é suave e preciso. É o seguinte, é a primeira aula. Eu mostrei primeira, segunda e terceira. É treino. Vamos ver se alguém mais falou. Vai aguardar a aula? Ok. Só piorou. Como agora que reparei que finge que tá certo. O quê? O que aconteceu? Vou aguardando a aula. Aquele negócio ali. Golds. O que foi que falou que finge que tá certo? Tá. Sei lá. Vou prestar atenção na aula agora, senão eu vou passar mal de rir. Ok, John. Eu tô querendo saber qual que é a piada. Eu uso lápis bastante, mas estou usando lapiseira porque o meu traço tem que ser mais fininho e não vai dar tempo de apontar, e então é por causa disso. É para não dar tempo de apontar. Eu vou usar a lapiseira por isso, é por isso que eu estou usando, porque eu estou fazendo joias. Estrela de 5 pontas. Você, artista, tem que saber dividir em 4 e em 3 partes. O resto você dá um jeito. E agora, ó, aqui tem 4 partes. Vamos dar um jeito? Vamos. Eu vou dividir este arco em 6 partes. E tem que ser igual. Essa parte tem que ser igual a essa. Consegui. A outra fica fácil, é só repetir. Tá, olha só. Esse tamanho é 1/6. E esse tamanho é 1/4. Então, mais ou menos nessa área, eu acho que aqui tá bom. Eu vou fazer uma marca. Eu pego esse tamanho. Esse tamanho, eu vou colocar aqui. Pedro, não agora. Deixa eu mandar uma mensagem para o meu aluno Pedro. Não tem, não. Mas eu dou aula das 6 horas até as 7. Por isso, não posso responder você agora. Aí. O problema ficou Nanlu. Deixa eu corrigir aqui. Desculpem por isso, tá? Esse Pedro. É que eu já falei pra ele. De segunda a quinta. Pronto. Mandei a resposta pra ele. Agora eu vou mandar um desculpa. Daqui a pouco você vê um plum, que é a desculpa dele. Associei a traição, mas não deu certo. A piada é que o Moon pediu para eu aprender a desenhar chifres e não são de animais. Entendi. Ele falou ok, não falou desculpa. No momento ele fala desculpa. Vamos lá, tá aí. Essa parte, a estrela. Olha, tem que aprender a dividir em 4 e em 3. Depois que você dividiu, esse é o tamanho menor e esse é o tamanho maior. E depois o que você faz? Depois você faz o seguinte. Aumenta um pouco, Aqui é 3, aqui é 4. Então eu vou deixar entre os dois. Esse é o tamanho que eu vou chutar, é um chute. Agora eu coloco aqui esse tamanho, eu coloco aqui esse tamanho, eu coloco aqui esse tamanho e esse tem que ser o mesmo tamanho que o outro. Se não for, você aumenta um pouquinho, até for igual. E outra, aqui é a simetria. A distância daqui até aqui tem que ser igual a esta. É isso. Eu tenho o dó do Rogério, meu amigo. O dele é enorme. Ai, meu Deus. Por que eu estou lendo essas coisas? Bom, vamos lá. Entendeu a ideia?
Aí tá. Agora, daqui eu puxo um traço, pulando um. Sempre quando é ímpar, você pula um. Puxa um traço, pulando um. Puxa um traço, pulando um. Puxa um traço, pulando um. Eu errei alguma coisa. Peraí. Pulei um, pulei um, pulei um. Onde que eu errei? Fiquem calmos. Eu tô calmo. Aqui que eu errei. Esse aqui não existe, esse aqui é de 4. Pulando um é pra cá. E pulando um, qual que é a ideia? Aqui, ó, vai ter um lado que vai ter um vértice. Sempre quando é ímpar é assim. O lado, ponta, ponta, lado, vértice, lado. Sempre. Aí está. Tá, mas é mais fácil fazer assim, não é? Ó, ele fica torto. Assim ele não fica. Pentagrama. É isso aí. Então vamos fazer as estrelas de 5 pontas. E vamos fazendo. E mais uma. E mais outra. Eu tô fazendo rápido, tá? Mas eu poderia ter fazer bem igualzinho, bonitinho. E eu tô virando um pouco, né? Da pressa. Tá. Aqui, ó, no teu tempo eu tenho 4 minutos. Vai dar tempo. Ah, vai dar tempo. Tem que dar tempo. Aí está. Bom, esta parte é a parte interna. Fica na metade. Eu medi daqui até aqui. Aumentei... Não aumentei. Aumentei sim. Vamos fazer um fininho aqui. Agora veja uma coisa. Esta espessura... Eu tento fazer o desenho sempre olhando para cá. Eu faço o desenho olhando essa distância. Faço o desenho olhando essa distância. Sempre tem que tentar fazer essa distância. Essa é a ideia. Com compasso é mais fácil, é claro. Mas agora que é o lance. Olha, tem um espaço vazio, um espaço com metal, um espaço vazio, um espaço com metal. 1, 2, 3, 4. Então, daqui até aqui eu vou dividir em 4 novamente. E aqui tem uma e aqui tem outra, viu? Daqui até aqui, vou dividir em 4. Aqui tem uma e aqui tem outra. Ó, daqui até aqui, vou dividir em 4. Dividir no meio novamente. Aqui tem uma e aqui tem outra. Daqui até aqui, vou dividir no meio novamente. Dividir em 4 é mais fácil. Você, artista, tem que aprender a dividir em 2 e em 3. O resto dá um jeito. Tá? De novo, ó. Divide em 2 aqui, em 2 aqui. Pronto. Você, artista, tem que aprender a dividir em 2 e em 3. O resto dá um jeito. E assim vai. Meu nome é Wilton. Quero ver quem tá falando aí. Oi, Wilton, tudo bem? Senhor, pode na próxima aula ensinar a fazer aqueles capacetes de piloto de avião de guerra? Claro que eu vou ensinar, mas não na próxima aula. Aquele que tem óculos, eu vou ensinar sim. Mas talvez eu consiga ensinar na próxima aula. Próxima aula é segunda-feira, né? Ó, tá aí. Se eu fizesse mais, eu teria mais pontos para ligar. E aí eu viro. Opa, passou 1 hora. Só um pouquinho, deixa eu ajeitar. Ih, deu errado. É um quebra-cabeça, um puzzle, que eu tenho que encaixar aqui para continuar a aula. Pronto, encaixei aqui. Aqui está escrito, faz anatomia. Já tem a aula gravada de anatomia de corpo, tá? Só o ano que vem. Aqui eu posso fazer rapidamente. A gente mostra algumas coisas, como a parte do colo, ou, se for necessário, outros músculos, de acordo com a aula que nós estamos dando. Mas a anatomia ferrada, completa, durante semanas, só ano que vem agora. Mas já está gravado, certo? Vai lá procurar no YouTube, ou até aqui no TikTok você vai achar. Aí. Aí eu giro. Tá meio torto, né? Até meio, tô fazendo rápido. Quanto tempo eu tenho? Alguns segundos. No meu relógio aqui do celular, eu tenho ainda 3 minutos. O meu relógio de mesa tá errado. Mas aí eu tenho que me basear no celular, porque é no celular que eu comecei a aula, assim, né? Ó, e tá feito. E depois? Elipse. Quando ele gira, vocês têm as formas. Google chama. Teve piada aí enquanto tá prestando atenção aqui de novo? É, teve. Aí. Ó. Esse daqui eu vou virar assim, ó. Virei. Vê que legal. O tamanho dele é este. Tá vendo essa elipse? Aqui é o eixo maior e aqui é o eixo menor. Aqui é o eixo maior e aqui é o eixo menor, tá? Então, aqui, vocês estão vendo uma elipse, que ela tá assim, ó.
Aqui é o centro. Opa, desculpa, eu fiz o eixo desse. O eixo está assim, perdão. Esse é o eixo menor da elipse. Esse é o eixo desta linha aqui. Me desculpem por isso. Esse é o eixo da linha. É que eu inclinei, tá certo? Desculpem por isso. Aqui, ó, tem uma outra elipse. Olha como ela tá. Deixa eu inclinar mais essa aqui ainda assim. Isso. Essa elipse está vindo para cá, ó, na horizontal. E essa elipse, vamos ver. Veja isso daqui. Dividir no meio, 20%. Vai dar, vai dar. Tem 20% de bateria. Aqui pequeno. Daqui até aqui eu divido em 4 partes. 4 partes, lembra? A espessura deste é essa. Mais rápido. Desculpa a imprecisão, tá? É a velocidade agora. Tá certo. Agora é esse daqui. Esse daqui, ó, tá preso aqui. E a espessura é esta. É essa espessura. Então aqui também, eu vou colocar o mesmo tamanho. Mesmo tamanho, tá ali. E aqui, ele vai ter... Esse tamanho é o eixo maior. Esse é o tamanho do eixo maior. Eu vou colocar esse tamanho bem aqui, ó. Viu? Peguei o tamanho dali. Tanto que esse tamanho, ó, é o tamanho do círculo. Tá certo? O tamanho do círculo. Então, isso daqui é o tamanho disto. Isso daqui é o tamanho do menor, que tá aí dentro. Desse daqui, deixa eu medir de novo. Aí vai. Eu sabia que eu tinha errado. É aqui. Vou fazer a elipse. Ó, passou por aqui, deixando aquele espaço. Passou por aqui, ó, deixando aquele espaço. Eu tento fazer uma elipse em torno desse centro. Isso que é importante, tem que ser em torno desse centro. Senão você erra. E olha só. Ah, eu errei alguma coisa, peraí, eu acho que eu mexi, né? Tava assim, peraí. Eu mexi alguma coisa, meu. Ah, agora tá certo. Tá aí. Esse agora. Esse daqui, ó, tá na metade, tá aqui até ali. Certo? Essa elipse eu tinha deixado virada assim, né? Então ela vai pra cá. Tá, lembra da espessura? Tá aqui a espessura. Eu já reforço isso, vão ver bem. E esse daqui é aqui. E as bolinhas? Tá, se aqui tá o eixo dela, vai ter uma bolinha aqui, que encosta no centro, e uma bolinha aqui que encosta no centro. Perfeito. Caneta, 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 para deixar forte isto. Vai azul. Então, veja. Azul. Vai, desenha, desenhou. Ó. Chegando aqui, é reto, em curva. Essa passa por trás, né? Por trás. E por trás. Aí está. Depois, deixo mais larga. E depois a gente passa a borracha em tudo, não é? É difícil, mas é elipse. É o negócio da elipse. Com esse negócio na sua mão, dá para criar uma teoria muito louca sobre a Terra plana sem embasamento. É, dá para fazer umas ficções científicas bem legais, é verdade. Eu gosto disso. Eu tenho um livro sobre isso daqui que eu estava fazendo. Querem ver? Sobre a questão de multiuniverso. Não Terra plana, multiuniverso. Ó, esse vem para cá. Já mostro. Ah, vai aprender a fazer casinha, me acompanha. Na próxima perspectiva, logo depois de animais. Não, esse aqui é aqui e é aqui. Esse aqui vem para cá, para cá. Não, tem uma coisa errada. É aqui que é o eixo. Esse está preso aqui, esse está preso aqui. Esse está preso aqui, isso. Desculpe fazer mal feito, é porque a aula acabou e eu acabei acelerando, né? Aí eu fiz meio mal feito a coisa. Deixa eu mostrar, peraí, já volto. Voltei, tá aqui. Vamos fazer uma ficção científica, uma teoria da conspiração, coisas assim, veja só. Aí quando você trabalha com essas brincadeiras de joias, né, de formas, certo? Ó, o chifre que a gente comentou, né? Veja, a pirâmide, a árvore da vida, aprenda ao Digital Aquarium, as fórmulas da pirâmide digital, das guerras que acontecia, né? Então, o espaço-tempo, modelo descrito nos estudos, para analisar os ambos planos, a questão da árvore da vida,
Onde você achou? Ah, foi na internet, daí eu dei para minha esposa. Ó, a teoria do tempo, ó, você faz as formas dos pentágonos, então a gente aprendeu a fazer pentágono, não é? Esse é um dodecaedro. Então você brinca com as formas da pirâmide no interior. É isso que eu estou fazendo ainda, ó. A terra, o fogo, a água, o ar. É isso aí. É essa a brincadeira. Então a gente brinca com formas e com coisas, porque a gente é artista. E é por isso que a gente estuda isso daqui. Para a gente deixar o nosso conceito de arte muito para além. Para a gente avançar cada vez mais.